Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 2018. Nessa aula, como sempre, nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Então acompanha comigo a leitura de mais essa questão que diz o seguinte: função do LibreOffice Calc, versão em português, que retorna a soma de todos os argumentos. Letra A, adição. Letra B, somar. Letra C, somas. E a letra D, soma. Bem, pessoal, dentro do LibreOffice Calc, a função que serve para retornar a soma de todos os argumentos é a mesma função que usamos no Excel. Ela se chama função soma, que está ali descrita na letra D de Dinamarca, que é a resposta correta dessa questão. Mas o interessante dessa questão é entender não só a resposta certa, que é a função soma, mas também por que ele citou que retorna a soma de todos os argumentos. Isso é sugerido porque dentro do LibreOffice Calc, isso vale também para quem usa o Excel, nós podemos colocar dentro da mesma função soma vários e vários argumentos. E o que a função soma vai fazer é somar o resultado desses argumentos. Eu vou dar um exemplo bem prático disso. Nós vamos colocar aqui, em algumas células do nosso LibreOffice Calc, alguns valores. Vamos colocar aqui 3, vamos colocar aqui ao lado na célula B1, 4, depois vamos colocar 7 e aqui vamos colocar 6. Pois bem, se eu digitar igual soma, abre parênteses, A1, ponto e vírgula B2, o ponto e vírgula é quem separa os argumentos dentro da função soma. Então, quando eu coloco igual soma, abre parênteses A1, ponto e vírgula B2, eu estou dizendo para somar o valor da célula A1, que é 3, e o valor da célula B2, que é 6. E aí, 3 somado a 6, o resultado é 9. Isso porque o ponto e vírgula separa os argumentos de uma função. Então, aqui sugere o que a questão disse, que a função soma é aquela que vai somar o resultado de todos os argumentos. E lembrando, repetindo, quem separa argumento é ponto e vírgula. Por isso aqui a leitura é soma A1 e B2. A1 vale 3, B2 vale 6, a soma de 3 e 6, o resultado deu 9 quando eu pressionei Enter. Agora, eu poderia ter construído uma outra função soma, observa, igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos B2. Quando eu coloco 2 pontos, o 2 pontos significa intervalo. O 2 pontos não é para separar argumentos não, ele vai indicar intervalo. Então quando eu coloco igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos B2, eu estou pedindo para somar o valor que vai da célula A1 até a célula B2 e todas que compreendem o intervalo, quer dizer, todas que estão entre elas. Então, A1, 2 pontos B2 é a soma de A1 até B2 e não só A1 e B2, que era o que eu fiz quando foi ponto e vírgula. Então, agora somando de A1, aqui onde tem o 3, até B2, onde tem o 6, e fechando um retângulo de A1 até B2 e B2 até A1, vai ser a soma de 3 mais 4 mais 7 mais 6. E o resultado de 3 mais 4 mais 7 mais 6, que é esse intervalo, é 20. Percebe que quando eu coloquei igual soma A1, 2 pontos B2, agora dá para ver o intervalo ali com aquele quadro azul, envolve a somar da célula A1 até B2 nesse retângulo azul aí que vocês observam que é o intervalo que compreende da célula A1 até B2. Quando era A1, ponto e vírgula B2, foi só a soma de A1 que vale 3 e B2 que vale 6, que deu 9. Mas quando foi A1, 2 pontos B2, foi da célula A1 até B2 e todas que estão entre elas, por isso o resultado agora deu 20, como acabamos de observar. E nós podemos também misturar um pouquinho a ideia de colocar 2 pontos e ponto e vírgula ao mesmo tempo. Quer ver? Ó? Aqui eu tenho A1, 2 pontos B2, que o resultado deu 20. Eu vou colocar aqui, antes de fechar o parênteses da função soma, eu vou botar um ponto e vírgula, já que o ponto e vírgula separa os argumentos, e vou colocar um outro argumento. Nesse outro argumento eu vou colocar um cálculo de multiplicação. Observa, A1 asterisco B1. Isso quer dizer que agora eu tenho 2 argumentos nessa função soma. Porque quem separa os argumentos é o ponto e vírgula, então temos 2 argumentos. O primeiro argumento é o intervalo A1 até B2, A1, 2 pontos B2, que deu 20 como resultado. E o segundo argumento é um cálculo de multiplicação, que diz A1 que vale 3, asterisco B1 é A1 multiplicado por B1. O asterisco é multiplicação, então é A1 que vale 3 multiplicado por B1 que vale 4.
E 3 multiplicado por 4 é 12. Então eu tenho agora o resultado do primeiro argumento, que era um intervalo que vale 20. Então o resultado do primeiro argumento é 20, ponto e vírgula, e aí vem o segundo argumento, que é uma multiplicação que deu como resultado 12. Então, se eu tenho o primeiro argumento valendo 20 e o segundo argumento valendo 12, a função soma o resultado dos seus argumentos. Então vai ser a soma de 20 e 12, que é o resultado do segundo argumento. E a soma de 20 e 12, quando eu pressiono o Enter, dá 32 como resultado. Percebe que aí eu também tenho a ideia de 2 argumentos, mas o primeiro argumento era um intervalo, porque tinha 2 pontos, e aí era a soma de todas aquelas células do intervalo que deu 20, e o segundo argumento, que vem depois do ponto e vírgula, era uma multiplicação, porque tinha asterisco, e o resultado deu 12, porque era 3 multiplicado por 4. E aí a soma do 20 do primeiro argumento com o 12 do segundo deu 32 como resultado final. Por isso que a questão aqui disse que a função do LibreOffice Calc, versão portuguesa que retorna a soma de todos os argumentos, é a função soma, porque a gente pode ter vários argumentos separados por ponto e vírgula, e dentro desses argumentos nós podemos ter um intervalo indicado com 2 pontos, podemos ter uma multiplicação, podemos ter outros cálculos. Cada argumento na função soma produz um resultado, e ao final a função soma o resultado desses argumentos. Então a resposta aqui, nossa letra D de Dinamarca, a função soma. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!